é o podcast do Instituto Reparação, ReparaPod. O Instituto Reparação é uma instituição sem fins lucrativos, é uma entidade que trabalha a educação antirracista, a educação libertadora. Temos um grupo de associados, de conselheiros, que garante o funcionamento do Instituto, por isso que é uma instituição sem fins financeiros, não é empresarial, também não é governamental, nem político-partidário. O Instituto Reparação já tem 6 anos de existência com seu CNPJ, é uma instituição reconhecida de utilidade pública municipal e estadual. E o podcast do Instituto Reparação é mais uma ferramenta para a gente democratizar o conhecimento e a informação. Hoje, o nosso convidado é o professor Anailton dos Anjos. Eu fui, doutor Carlos, olhar o currículo dele para ler aqui na hora, mas eu digo, deixa que ele fala, porque é muita coisa, entendeu? Para eu não cometer o erro de tirar algo importante da sua formação. Nós temos aqui a companhia do professor, do advogado Carlos Sampaio, membro da OAB, da Advocacia Negra, e também conselheiro do Instituto Reparação, para que eu passe para os seus cumprimentos, né, ao nosso público. Quero dizer que é uma grande alegria. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui interessante, falar sobre essa questão da luta antirracista, que é um momento ímpar que o país está vivendo. É um momento importante, já estava na hora de falar sobre isso. E é por isso que o Instituto Reparação traz pessoas que vêm agregar, somar a essa luta. Pois é, hoje, nada é por acaso, faz aniversário que em 1694 o Domingos Jorge Velho destruiu o território de Quilombo dos Palmares, né? Ele que foi estudado por nós, a gente estudava até com certo orgulho, né? Quando tinha entradas e bandeiras, aí que eu via aqueles homens com aquele chapéu de pena, Domingos Jorge Velho, o outro era Fernão Dias Paz Leme, o caçador de esmeralda. A gente achava que aqueles caras eram do bem, os caras estavam pipocando. Os caras vieram de Portugal para destruir com os indígenas e com os quilombos. E a gente ficava comemorando e estudando aqueles caras. Também em 35 nasceu o nosso grande negão Jair Rodrigues, e em 46 nasceu um outro negão, Bob Marley. Então, a live o podcast com o professor Anailton está bem sugestivo, né? Sim. Professor, já falamos do cantor, já falamos das entradas e bandeiras, já falamos dos 2 cantores. E quem é Anailton dos Anjos, o nosso convidado aqui? Eita. Eu já até elogiei aí o que ele está trazendo aí, o martelo de Xangô no peito. Bonito. Primeiro eu quero agradecer o convite, pedir licença à ancestralidade, porque eu acredito muito que nós estamos nesse espaço, mas existem pessoas que nos antecedem. E é daí que eu começo já a trabalhar uma perspectiva de uma compreensão da palavra ancestralidade. Porque quando a gente coloca essa expressão, é muito comum algumas pessoas atribuírem logo uma questão religiosa e, portanto, a intolerância se manifesta, como se ancestralidade fosse um termo ou uma palavra ou uma macumba, né? Um mistério, um ebó, algo ligado à religião de matriz africana. E quando a gente fala de ancestralidade, está falando de alguém que nos antecede. Então ninguém está aqui, ou melhor, nós que estamos aqui, não estamos aleatoriamente. Existe alguém que nos antecedeu. E essas pessoas têm memória, a gente lembra. Eu lembro de meu pai, que é um ancestral. Eu lembro de minha avó, que é um ancestral. Então a gente lembra. Essas 2 pessoas que o senhor acabou de citar são ancestrais, referenciais de alguém. O problema todo é que nós, e aí eu vou entrar numa provocação para me apresentar, o problema é que nós fomos levados a negar a nossa história, nossa identidade como um todo. Então, por isso, também a palavra ancestralidade é algo que não é deixado para nós preservar nem cultuar, é algo que é negado. A gente não sabe respeitar os nossos ancestrais, porque isso foi perdido pela colonização, ou foi levado a perder. Mas eu sou Anailton dos Anjos, de fato. E quando eu peço licença aos meus ancestrais, porque, como eu disse, há uma luta que me antecede, há uma luta de resistência que me antecede, e eu não posso estar aqui sem referenciar quem me antecedeu, quem abriu porta para isso. Então eu peço sempre licença aos meus ancestrais.
Depois eu quero dizer que eu sou filho de Dona Célia, do interior de São Francisco do Conde, né? E do finado Bisoca. Meu pai, um ancestral, mais conhecido como Bisoca. Se chegasse lá, procurasse Antônio, não se saberia, mas Bisoca se conhecia. Então eu sou filho dessas duas figuras. Sou do interior de São Francisco do Conde, cresci, passei uma boa parte de minha infância e adolescência lá, até que eu vim estudar em Salvador. E daí eu começo minha trajetória, de fato, para uma qualificação, porque eu venho justamente no grupo de pessoas amigas que queriam fazer uma diferença. Meus pais estudaram até a 3ª série, 4ª série, eu disse, eu não quero repetir essa história, eu quero fazer a diferença. E tinha curso lá que não me referenciavam, então eu vim para Salvador e na época, ainda com algumas dificuldades, mas eu consegui acessar a faculdade, fiz o curso de serviço social, e depois eu fui enveredando para um estudo maior, tive que trabalhar, então esse processo de trabalhar, estudar, às vezes dificulta, atrasa o nosso processo de ocupação dos espaços, que para nós também é garantido. Então retardei um pouco, mas depois eu fiz uma especialização em gestão de pessoas e psicanálise clínica, e aí enveredei para o mestrado em desenvolvimento humano, que foi uma outra pegada que eu tive, e a partir daí, por beber dentro do serviço social, busquei fazer um trabalho de orientação profissional para desenvolver a figura desse personagem, dessa pessoa, desse profissional que é o serviço social, e daí então eu fui fazer, tomar um outro curso de consultoria, onde eu atuo também como consultor de carreira profissional. Então é mais ou menos esse caminho aí que eu venho trilhando, e a partir daí pesquisando sobre a questão racial, a questão de gênero, porque durante um bom tempo eu não me dei consciência de que eu era atravessado o tempo todo pelo racismo, né? Eu, embora tivesse uma pele escura, uma pele preta, mas eu não me identificava nesse lugar enquanto consciência, por isso eu já digo que ter uma pele preta não significa ter uma consciência racial identitária, e isso pesa muito, mas quando eu comecei a me dar conta disso, e foi justamente dentro da psicanálise, foi bebendo da psicanálise na pós-graduação e depois alguns cursos livres que fui fazendo, foi que eu me dando conta disso. E a partir daí eu fui buscando essa pesquisa. Atualmente eu estou, eu vou dar risada porque é motivo de riso, porque as pessoas tomam como um susto. Eu estou fazendo medicina veterinária e fazendo curso de graduação em História. E aí quando algumas pessoas ficam sabendo, por isso eu ri, aí as pessoas, gente, nada a ver com você. Quem disse que não tem nada a ver comigo? Por que eu não posso ser o que eu fui até agora e também implementar como veterinária? Onde está escrito que não cabe para mim também, nessa trajetória, ocupar esse lugar de medicina, né, veterinária? Ele só veio agora porque lá no passado eu não tinha condição de entrar nesse espaço. Hoje eu me coloco nessa condição de estar. Então eu estou ocupando o lugar que me foi retardado em detrimento de toda essa estrutura que a gente tem racial e que nos nega o direito. Então eu estou sim no 3º semestre de medicina veterinária e fazendo o curso de história à distância também, por uma questão mesmo de me qualificar, porque é preciso. Mais. Qualificar mais. Futuro doutor dos pets. Mas, rapaz. Vai ser uma Agora, honra, ele não os pegaria nunca, porque antigamente os filhos de fazendeiro, quando faziam o vestibular para veterinária, se empatasse, se o pai tivesse fazenda ou fosse do agro, ele entrava, a vaga era dele. A lei do boi, né? A lei do boi. O senhor ou você não teria direito se empatasse. Claro que o senhor não tem, tem. porque estava reservado para eles, uma boa parcela estava reservado para a população mesmo, que já eram donos de engenho, né, os senhores. Então a galera, a grande massa, estava à mercê, né, dessa disponibilidade, dessa boa vontade deles, entre aspas. Agora, Então, brincando com o que você falou, porque assim, a área toda de desenvolvimento humano, orientação de currículos, serviço social, né?
Isso. Professor também, que eu lhe Sim, conheci em sou. sala de aula, né? Estou professor. É sim. professor. Aí quando o cara faz assim, não, mas agora eu vou estudar veterinária, aí dá assim, será que ele desistiu dos humanos? Pronto. Aí eu vou Alguém lhe- não quer Se lhe prestar... decepcionou. Pronto, aí eu vou lhe responder. Alguém já só lhe fez essa aproveitando sacanagem que assim? eu acho importante também pontuar, de que nessa carreira toda eu estou coordenador do curso de Serviço Social Presencial e AD da faculdade privada aqui em Salvador. Então aí também tem esse espaço que eu ocupo e no interior hoje, isso eu falei da minha qualificação. Então, onde eu estou atuando? Então, eu hoje atuo como coordenador e professor de ensino superior e pós-graduação e atuo atualmente como superintendente de direitos humanos em São Francisco do Conde, na prefeitura, onde a gente tem algumas pastas que atravessam diversidade religiosa, a questão LGBT, a mulher, a questão de igualdade racial. E quando você traz essa provocação interessante, porque nenhum animal que geralmente vai a veterinário, eles vão sozinho, eles vão com pessoas. Então, mesmo eu estudando medicina veterinária, eu vou me deparar com sujeitos, com seres humanos, dos quais adoecem seus animais. E que colocam seus animais nos vícios, Que que dimensão. colocam seus animais, inclusive, em manias, onde eles dizem: meu pet só quer comer isso, meu pet não sabe dormir fora da cama, meu pet só quer água gelada. Quando é ele quem condiciona o animal a isso. Entende? Então, eu não estou saindo da área da minha trajetória, da minha formação. Pelo contrário, com certeza eu serei um veterinário diferenciado com a bagagem que eu trago. Porque quando chegar um animal, seja ele um cavalo, um porco, um galo, uma galinha, seja um cachorro, um gato, que chegue no consultório com qualquer patologia, eu vou poder entender que por trás dessa patologia, por trás desse comportamento animal, existe um comportamento humano. E eu quero reforçar para você que a coisa é tão séria, que eu estava tomando curso a semana de curso de férias, e durante a fala da professora, aí veio a pergunta por que os porcos geralmente eram de pele clara. E aquilo gerou um tumulto na aula. E aí, porque a minha experiência de porco no interior, não sei vocês, é um porco de pele escura. Escura, né? Porco que vivia na lama. Então eu aprendi, inclusive, que o porco gostava de lama. Gostava de lama. Mentira, o porco não gosta de lama. O porco busca a lama porque ele precisa se proteger do sol. E a opção por essas peles de tocinho claro é porque o produtor quer pele clara porque é limpa, é pura. A pele de um animal escura, ela não é saudável. Isso é um mito no mundo do animal. Na hora que eu vi isso da professora, eu disse: pronto, isso aí tem uma questão de racismo. Na hora eu fiz a leitura. Entende? Então, eu não estou longe do que eu venho estudando. Porque numa aula sobre o porco, sobre o suíno, eu identifiquei que existe, inclusive, o desejo imposto pelos produtores por uma carne de um pelo, de uma pele, de um animal que seja de pele clara. Mais vendável. E não porque é mais vendável. É mais vendável. Não de pele escura. Aí rompe com aquilo que eu aprendi. Minha referência de porco gostoso era um porco de pele escura no interior. A gente Com sempre viu certeza, porco preto na lama. Mas no mercado você não encontra essa pele escura, porque o produtor não quer a pele preta do animal. Eu já ouvi isso em loja de pet. Que coisa, né? Diz que filhote preto vende menos do que o cachorrinho branco. Pronto. Isso. Mas ninguém discute racismo, porque a galera que vem desse lugar, que ocupa esse lugar, é uma galera branca historicamente. Na minha turma, eu sou o quarto preto. A maioria são de pele clara e de condição melhor. Então, aí você percebe que eu não estou longe do que eu venho, da minha trajetória. Não, você foi fundo agora. Foi. E a professora que está nos aguardando, Desarmou os a entrevistadores. psicóloga Ana Freitas vem daqui a pouco para cá, e você já está provocando a aula dela. Oxe. Porque você está dizendo que os animais chegam com problemas que as pessoas colocam. Claro. É o comportamento animal, o comportamento do ser humano. Né? Pois é. Não tem pra onde fugir dessa onda, não. Meu cachorro só sabe fazer isso. Meu pitbull fica solto para morder o vizinho. Pronto. Entendeu? Quem deixa o pitbull solto sou eu. Sim. Né?
Eu que vou provocar novas coisas. Então eu não estou fugindo de forma nenhuma da minha atualidade. Eu estou apenas implementando, né? Estou avançando mais um pouco. Vou poder discutir isso mais de perto. Vai ser uma revolução na veterinária. Entendeu? Os donos de porco não vão querer contar com ele mais. Assim, a Sadia não vale patrocinar. A tese, né? A monografia vai ser em cima disso. Aí vai ser, meu Deus do Tem céu. uma matéria mesmo que eu peguei sobre bem-estar animal. Eu fiquei me lembrando, né, com todo respeito, mas da maneira como muitas vezes os animais são tratados antes de serem oferecidos no candomblé, por exemplo, né? Que nem toda casa, nem todas as pessoas têm um cuidado com o animal. E isso tem um impacto na qualidade do produto, na qualidade da carne. Essa contribuição eu vou trazer também para o povo de candomblé. Entende? Então eu estou fora, eu vou continuar cuidando do meu povo. De forma direta e indireta. Eu vou continuar de uma forma direta e indireta dentro da minha área. Eu só estou ampliando. Que maravilha. A propósito, eu fiz uma pós-graduação em gestão de direitos humanos. Sim. E um dos módulos era o direito dos animais. Sim. E muitos participantes da pós ficavam assim, direito dos animais. Sim. Aí discutir, por exemplo, o camarão, é correto comer o camarão, não é correto? É correto comer o animal, não é correto? Dentro dessa visão mais vegana, né, de não consumir carne animal. E foi que eu vim saber que o camarão era antes permitido, mas depois descobriu que o camarão tem sistema nervoso central e que ele sente a dor. Por isso que os veganos também já não comem mais camarão, que durante um tempo o pessoal comia. Aí eu fui entendendo esse outro, né, que é outra dimensão, né, que a gente não cuida muito dessa parte, né. Mas o militante acadêmico na gestão pública em direitos humanos, eu atuo também nessa área pública e eu coloco muito da insuficiência, tanto nossa quanto das instituições, em resolver, ou pelo menos fazer frente a essas questões. Né? Tanto na reparação municipal, eu fui gestor de direitos humanos do Estado, né? E sempre estou em volta por conta da nossa atuação e currículo, mas tem hora que eu me sinto impotente e essas estruturas também impotentes. Ou ainda que consigamos fazer algumas coisas, são insuficientes para a demanda grande que a gente tem, inclusive dentro da estrutura pública. Quando você debate, eu fui secretário da reparação, e eu via colegas meus secretários dizer que não precisava ter aquela pasta. Porque não precisa disso, Salvador é uma cidade e tal. E é complicado. Então, tratar de direitos humanos ainda na estrutura pública é um grande desafio, né? Eu vejo aí Silvio Almeida, como é que ele está lá. Eu faço assim, ó. Isso se acaba, né? É um desafio muito grande, porque a gente ainda se depara com a ignorância acerca da nossa realidade sócio-histórica. Como diz Marcos Gruber, quando um ser humano não sabe a sua origem, a sua história, é como árvore sem raiz. Sem raiz. Né? Então, se eu não conheço minhas bases históricas, e se eu não me dou conta de como eu cheguei até aqui, e se eu não me dou conta de como eu cheguei até aqui, e como esse chegar aqui reverbera em mim hoje, eu vou achar que o que está posto é o melhor. Entende? O que está posto é o melhor. Só que quando você compreende a história, de vez em quando eu costumo dizer em casa que eu gostaria de não ter estudado o que eu já vi até agora. Porque quando você conhece, aí eu vou pegar um texto bíblico também, considerando que a gente tem um país colonizado pelo cristianismo, e o cristianismo ele consegue fazer uma leitura da vida e direcionar as vidas humanas dentro de uma estrutura colonial, e eu vou pegar essa mesma verdade para descolonizá-la. Quando a Bíblia diz conhecereis a verdade e ela te liberta, eu quero dizer que o racismo é uma verdade. E quando você entende o que é o racismo, nada passa batido mais. Nada passa ignorado. Então, o desafio de estar na gestão pública, numa pasta dessa, e ouvir uma pessoa dizer desnecessário, é porque ela não para fazer uma leitura histórica, racial, dessa diferença que existe no trato. Né?
Eu nunca esqueço uma frase que eu ouvi uma vez que dizia que o racismo ele está desde o processo do orçamento. Desde aquele momento em que se separa quanto para a Secretaria de Reparação, quanto para a educação, quanto para a saúde, quanto para turismo, quanto, e não para aquilo que é fundamental. Por que para algumas questões que envolvem a população e a depender de quem é essa população, menos investimento? Por que menos investimento para a população LGBTQIAPN+? Por que menos investimento para os corpos trans que a gente está vivendo hoje? Hoje é um dia dedicado ou melhor, a semana toda é uma semana e um mês é dedicado à visibilidade trans. Então, por que esses corpos ainda são invisibilizados? A quem interessa? Então, a gente tem uma estrutura que gera esse movimento e que é importante para esta estrutura que você não enxergue a necessidade. Por isso, há um esvaziamento desse agenda. Quando você quer tocar nesse assunto, para quê? Para quê? Para que falar sobre isso? Né? Para quê? Eu vou pegar esse exemplo, me permita, eu estou aqui com o cabelo enrolado, eu nem me apresentei direito. Eu sou um homem negro, viu? Para quem está nos acompanhando e que não tem uma visão, mas que de repente pode estar acompanhando também pelo YouTube, mas eu sou um homem negro de cabelo crespo e que atualmente eu deixei meu cabelo crescer. E quando deixei o cabelo crescer, ele começou a incomodar. De pessoas dizerem, eu te conheci de cabeça raspada. Ah, se for continuar crescendo o cabelo, eu não falo mais com você. Eu ouvi isso. E eu sou um homem de 1,60 m, estou com 95 quilos, estou de camisa marrom, né? Estou de calça jeans, um sapato preto, de óculos. E o meu cabelo incomodou, porque a minha infância eu ouvia assim, cabelo duro não se cria. Então eu fui criado raspando a cabeça de 8 em 8 lá no interior. É isso. Então, chegava na barbearia, era máquina 1 ou máquina 0? Sim, você não tinha outra opção. Entende? E eu cresci acreditando de que eu gostava de cabelo raspado. Hoje eu tenho 54 anos. E eu fiquei até os 53 anos acreditando que eu gostava de cabelo raspado. Pela falta de tempo e dentro de 15 dias, meu cabelo cresceu. E aí, eu descobri uma beleza que eu não sabia que existia. Que coisa. E aí eu comprei na rua uma espuma para enrolar o cabelo. E quando eu fiz isso, me senti Denzel Washington. Eu me senti, né? Eu me senti o Anailton que eu desconhecia. Que negou, e aí né? começou a incomodar alguns amigos próximos. Cabelo grande? Oxe, vai cortar quanto? Ah, não gostei. E sempre gostei de você de cabelo assim. Só que fica mais bonitinho. E eu até postei no meu Instagram um comentário sobre esse. E aí eu encerrei o comentário dizendo uma frase de Chico César: se eu quero pinchar aí, deixa. Se eu quero enrolar, deixa. Então, o cabelo é meio, o racismo é tão perverso que ele vai incomodar o outro a partir daquilo que está em mim. Então, meu querido, quando você traz essa provocação de estar no serviço público, numa parte de direitos humanos, ser desafiante, porque você está desafiando a estrutura. E dentro dessa estrutura, como diz aquela música, é do tempo de vocês, que é do meu tempo, né? Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, né? Porque os ricos cada vez ficam mais ricos e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, porque o de cima sobe e de baixo desce. Quem está em cima não quer dividir o privilégio. Então, por isso que quando a gente traz a pauta, ou traz uma secretaria, uma superintendência, e traz a provocação dessas pautas, você dá visibilidade ao que aparentemente estaria no direito de todos, né? Porque Deus ama todos, todo mundo tem direitos iguais. Mas se você não fizer esse recorte de gênero, de raça, etário,
você fica invisível, porque quem está ganhando não quer abrir mão do privilégio. E essa pessoa que de repente fala isso, ela está usada por essa estrutura ideológica que vai se incomodar, porque quando você aponta essa pauta, que aponta, por exemplo, no meu caso, LGBT, diversidade religiosa, que você traz a mulher, igualdade racial, PCD, você está exigindo que o Estado visualize esses corpos e, portanto, disponha recursos para esses corpos. E para quem está no privilégio, tem que incomodar, porque vai ter que, de alguma forma, ceder um pouquinho para essa estrutura. Então, é um desafio para a gente. E a única coisa que eu lamento é que nós que somos pretos, não precisamos estar só nessa pasta. A gente pode também estar na educação, a gente pode estar na Secretaria de Economia, que eles não deixam a gente ir, né? Geralmente deixa a gente sempre no que se refere à nossa pasta, que é melhor, porque se vier um deles para cá, possivelmente não iriam saber o que a gente vai discutir. Mas a gente precisa avançar mais um pouco. Né? Se houve o comando, de repente a gente sabe que é um homem que poderia estar em outro espaço pela sua trajetória, pela sua competência. Né? Não desmerecendo o lugar que ele está. Podia ser o ministro da Justiça. Poderia ser o ministro da Justiça tranquilamente. Mas é difícil a estrutura ter que suportar isso. Que era o que ele queria, na verdade. Sim. Né? Mas Direitos humanos foi depois. É. Pois é, estamos conversando com o professor, mestre Anailton dos Anjos, né? Um homem negro de São Francisco do Conde. Lá tem quilombo, lá eu tive lá, acho que é Muribeca. Né? Muribeca, você tem um monte Recôncavo, Dom João. Né? Você tem ali umas áreas ali em Jeivé, de baixo, de cima. É uma área boa. Tive muitas vezes lá. É uma área colonial, né? É uma população, a maioria bonita, negra. aquela descida quando você vê a praia assim, né? É lindo, São Francisco do Conde é muito bonito. Uma grande parcela da população é negra, quase que também tudo, não se né? reconhece. Né? É quase tudo. Isso. Sim. Lá é 98%. Eu não sei quem parece. seria, não seria, mas... Lá é muita gente. E a gente tem a miscigenação muito forte, né? Que é esse colorismo lá, que também dificulta muito para que algumas pessoas se coloquem nesse lugar não negro, né? Do E moreninho, não que né? ele está, quer ser tudo menos negro. Quando a gente conversa sobre racismo e sobre as dores que são as mesmas, né? Eu sempre faço esse questionamento. Quando foi que você se descobriu negro? Porque a gente se descobre depois, né? Porque alguém sacode a gente assim, a gente diz, rapaz... É como eu disse, eu comecei a me dar conta quando eu tive acesso à leitura. E não foi, por exemplo, não foi na faculdade de serviço social, né? Por exemplo, hoje no curso a gente tem na grade a matéria, né, disciplina, o componente curricular de questão étnico-racial e gênero, que para alguns cursos está bem estreito porque conseguiram tirar. Lá a gente ainda mantém, lá onde eu estou como coordenador. Mas quando eu estudei, quando eu me graduei, não tinha essa discussão. Foi depois, foi fora deste lugar. Foi quando justamente eu fui para a psicanálise, onde o curso ele também tinha questão de psicanálise e questão racial. Foi aí que eu comecei a me dar conta e me reaproximar num processo do caminho Sankofa. Né? Eu utilizo inclusive o meu nome, às vezes eu utilizo no meu Instagram o nome Sankofa, justamente porque eu comecei a voltar ao meu passado para resgatar o que ficou, e ficou muita coisa. Né? Então foi nesse processo que eu comecei a voltar a estudar. Então eu precisei ler, eu precisei pesquisar, eu precisei estudar, porque aí eu comecei a entender a maneira como eu era tratado. Inclusive eu comecei a me dar conta quando eu frequentava a igreja católica e que eu chegava nos espaços e a pessoa, é você que é o pregador? Esse é você? Eu comecei a ter uma outra leitura, sabe? Porque até então eu achava que era muito normal e não é. Por isso eu digo, então, eu não posso dizer a você que houve um momento que eu me dei conta. Eu ainda hoje me descubro negro todos os dias. Porque cada dia o racismo, ele me atravessa, né? Ele me fere, ele tenta me negar o direito de existir de diversas formas, né? Então, é aí que eu me dou conta que eu sou preto. Né? É aí que eu me dou conta de sou preto. É no mercado, é
na loja, não foi sem querer, né? Ou não querendo ofender, né? Não querendo. Ou então na maneira como seleciona os nossos corpos. Então, eu não tenho como te dizer que eu descobri de uma hora para outra. Eu ainda continuo me descobrindo um homem negro todos os dias. Porque o racismo ele foi tão bem estruturado, e é tão bem estruturado, que ele ainda hoje, se você não se der conta, você acha que está tudo bem. Que você está sendo aceito, que você está sendo muito bem quisto, né? A gente está sempre em estado de alerta, né? Sempre, né? Então eu continuo me descobrindo e estudando cada vez mais, né? Porque eu sou fruto da colonização. Isso. Eu não fui um homem educado dentro de uma consciência racial. Eu fui educado dentro de uma consciência de negação de mim mesmo. Perfeito. Entende? Então a minha história ela foi negada. Eu fui negado. Então eu sou qualquer outra coisa. Eles é que me olham como um homem negro. Mas eu fui criado como um não negro. Como um homem sem cor. Mas tratado como negro. Portanto, com direito de exclusão. Eu é que estou me dando conta todos os dias de que eu sou um homem preto e isso tem um peso nessa sociedade tão perversa. Isso é interessante, que a gente teve uma psicóloga aqui, a gente até bateu um papo sobre isso. Os psicólogos tratam seus pacientes, né, seus clientes, e eles dão alta. E a população negra, se for fazer esse tratamento, esse acompanhamento, ele não tem alta, porque você tem todos os dias, como você falou aí, você vai se descobrindo negro e você vai combatendo, isso não para. E eu sempre faço a pergunta, quando é que a gente vai ter um dia assim, dizer assim, não, eu tô curado, eu vou ter alta. Você não vai ter alta nunca. É o que eu falo, que a gente sofre o racismo do útero ao túmulo. Porque ele é estrutural. Você vê pelos sepultamentos, né? Você quando você vai para os cemitérios, por exemplo, de periferia, você vê o racismo ali na falta de estrutura daqueles túmulos. Entende? E é o que você falou. Eu fico me descobrindo negro. Entendeu? Sempre. É o acompanhamento médico, é quando você vai no médico e o médico, seja você pagando no privado ou você no público, muitas vezes, você chegando, ele nem te olha. E ele não pergunta a você se você tem condição daquele remédio. Às vezes ele diz que você não tem e bota o remédio mais barato. Entende? Vou dar um exemplo muito simples. Eu fui outro dia, eu já dei uma palestra que eu dei outro dia, eu fui numa loja aqui em Salvador, no centro, comprar um fone para dar aula. Eu sou professor universitário. A pessoa não sabia. E quando eu entrei, eu só fiz a pergunta. Boa tarde, meu querido. Você tem fone? Tem sim, senhor. Me levou. Quando ele me levou, era a bancada que ele estava lá, a banquinha, aquele monte de fone, tudo enrolado um no outro. Aí quando eu vi, eu digo, pô, velho. Aí já fiz a leitura racial. Mas fiquei na minha, o sangue sobe. E aí fiquei na minha. Disse, meu querido, você tem, qual o melhor que você tem aqui? Aí ele me levou para o outro lado. Aí eu disse, qual o valor? Ele me disse, R$27. Aí eu disse, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando eu cheguei aqui, eu lhe perguntei se tinha fone, não foi? Ele disse, sim. Por que você me levou para o de lá? Aí sabe qual foi a resposta dele? É porque todo mundo que chega aqui pede o mais barato. Aí eu disse a ele, mas em que momento eu lhe pedi o mais barato? Aí ele, eu nunca pratiquei racismo não é? A consciência. Entende? Por que ele não me disse assim, olha, senhor Anaíto, ó, senhor, eu tenho desse valor a esse valor. Não. Ele me levou para onde o corpo, o olhar dele, fez a leitura do meu corpo. Como de Lázaro Matumbi, a minha pele é linguagem e a leitura era dele. Ele me disse, para você esse aqui. E aí eu perguntei quanto, era R$27. E eu queria o melhor. Eu queria o mais daquela loja, o mais acessível, porque eu estava indo para a loja, né? E aí estava na rua da faculdade, eu precisava comprar um fone para dar aula rapidamente, né? E ele me disse, você não tem condição de usar aquele de 27, você pode esse aqui. Se eu não tivesse estudado questão racial, meus queridos, eu não teria feito essa leitura rápida de que naquele momento
eu sofri racismo. Ele disse para mim qual era o meu lugar, ele me disse para mim qual era a minha condição, 2,99, que eu não podia comprar de 27. E aí eu não perdi, como eu sou professor, eu não perdi a chance. Eu disse, você precisa rever. Quando chegar alguém da minha cor, da sua cor, dê a elas o direito de escolher qual o valor. Diga quais são os valores que você tem. Porque se você não fizer isso, você vai estar reproduzindo o racismo. Porque racista você não pode ser porque você é um homem preto igual a mim. Mas você pode praticar como se branco você fosse. Aí ele pediu desculpa, me deu um desconto. Eu pensei em não aceitar porque eu estava com raiva. Eu vou aceitar sim, porque é um direito meu de reparação dessa droga que está aí. E aí me deu desconto porque o gerente viu eu conversando com ele. E isso é uma coisa recente, entende? Então, assim, todos os dias, todos os momentos, a gente vai viver essa experiência. Agora, professor Anailton, nós estamos conversando aqui com o professor Anailton dos Anjos e falando sobre essa questão racial. Eu fico, às vezes, como é que eu diria, tentado a evitar esse confronto permanente. Porque, assim, eu já passei de 60, né? E eu milito há mais de 40. E no movimento negro, na questão racial, a partir dos anos 80, metade aí, 86, 87, então já dá aí uns 30 e pouco, né? E a gente vira um chato. Sim. E a vida fica enfadonha. Sim. E fica pesado viver. Sim. Porque você chega no restaurante, aí você vai ter que fazer um discurso. Você vai comprar uma roupa, tem que fazer um discurso. A gente vai, isso nos enlouquece, nos adoece o tempo todo. Sim. Eu fui comprar um sapato em uma loja cara, né? Eu gosto de comprar sapato em lojas caras, que dá para comprar para pagar, né? Sim. E aí a menina olhou para mim e fez, o senhor é estiloso. Porque eu comprei um sapato realmente caro, eu comprei um sapato de R$550. E ela disse, o senhor é um homem estiloso. Eu sei porque ela está dizendo que é estiloso, né? Minha filha outro dia foi me pegar no trabalho, já tem uns anos, uns 3, 4 anos, e no carro nosso, da família, e a moça disse, eu peguei e disse, não, minha filha já chegou. Ela disse assim, eu vi lá embaixo, né, uma estilosa. É estilosa a menina preta dirigindo o carro. Sim, né? E que tá arrumadinha. Que tá arrumada, bem vestida. A gente passa isso. A expressão é arrumadinha. Arrumadinha. É arrumada Isso não, é arrumadinha. arrumadinha. Tá até arrumadinha. Como é que a gente. Gilberto Gil e acho que é Calazans que faz a felicidade do negro, é uma felicidade guerreira. Como é que eu diria assim? Esse jeito de viver, até onde a gente suporta? Porque a gente tem que lutar todo dia, toda hora, é no prédio, é no condomínio, é na rua, é onde mora, é na igreja, em todo lugar. Até em terreiro a gente vê isso. Sim, sim. Né? E eu me lembro outro dia, eu estava no jornal, aqui à tarde, que estava lançando um caderno do novembro. Tem todo ano lança um caderno. E naquele ano o caderno foi para as crianças. Sim. E chamando as crianças à luta. E a capa do caderno era um cariminho novo, negro, né, e negra também, meninas e meninos, e dizendo assim, não, porque a nova geração vai continuar a luta. Aí eu fico assim, eu digo, meu Deus, Abdias morreu com 90 e tantos, Ruth de Souza morreu com 90 e tantos, aí Clementina, aí a gente está envelhecendo e está chamando os meninos para a luta. Como é que o senhor vê essa questão? A gente vai enlouquecer, vai endoidecer, a gente vai ficar lutando a vida toda dizendo para as pessoas que a gente é gente e tem que ser respeitado. Eu fui secretário, várias vezes eu tive que dizer que era. Você chegar num lugar e dizer, eu tenho uma audiência, o secretário chegou, era eu. De ser tirado do carro oficial, porque o policial disse assim, o carro não tem adesivo, o senhor sabe, a autoridade não anda com aquele adesivão escrito prefeitura, né? O carro oficial, ou é preto, né? Isso. Aí o cara disse, o senhor está dizendo que é secretário, então o senhor liga e pede para um carro com adesivo e vem lhe buscar. E você tem que saltar do carro. Eu não quis brigar. Saltei do carro e fui andando para o camarote. Cheguei no camarote, demorou uns 10 minutos. Não, quando eu passo, os motoristas estavam todos enfileirados assim nos carros. E aí alguém gritou, secretário, cadê fulano? Fulano é o motorista. Aí eu disse, não, ficou lá atrás, não pode passar não. Não, pode sim, não sei o quê. Eu já tinha ido embora. Eu saltei ali no Garcia, Sacramentina ali, Bradesco. Quando chegou no camarote, demorou 10 minutos, o motorista chegou. Aí eu disse, como foi? Ele fez, não, nenhuma. Passei, o cara não me disse nada. Quer dizer, dirigindo pode. Porque ele deve ter dito ao cara assim, vou pegar o chefe, né? Eu dentro, dizendo que sou o chefe,
É que é o problema, porque o cara, né? Eu já fui barrado até em saída, porque geralmente você é barrado na entrada, né? Tava no 7 de setembro, as autoridades, governador, prefeito, todo mundo de paletó, gravata, no 7 de setembro, que tem o desfile militar. Depois eu tiro essa roupa e vou para o Grito dos Excluídos, que vem, né? Que sai do Castro Alves. Eu estava nesse desfile. Quando acabou o desfile, parece que eu estou mentindo. Quando acabou o desfile, que eu fui sair, Carlos, descer, o cara botou o braço. Eu disse, eu tava aí, eu quero sair. O cara pegou e disse, um momentinho. Aí chamou alguém que eu acho que é o superior. Aí veio o superior. É o quê? Eu disse, eu estava aqui em cima, eu sou secretário, estava aqui. Eu de paletó e gravata. Vou pegar o carro no Vale do Canela. Aí o cara disse, um momentinho, chamou o terceiro. Aí veio o terceiro, eu expliquei tudo de novo. O cara disse, acompanhei ele até o carro. Aí eu fui pro carro e o cara foi atrás de mim, até entrar no carro. Eu digo, gente, eu tô querendo sair do palanque, não é subir no palanque. Isso não vai matar a gente assim? Como é isso? Você que tá assim, A com a cabeça... a gente vive adoecido. A gente não se dá conta, né, de que esse adoecimento psíquico nosso já é resultado do racismo. Agora, eu penso que a falta do entendimento do racismo, e eu podia chamar da nossa inocência gerada por uma fé sincrética dos nossos antepassados, inclusive que fez com que a gente acreditasse que o pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Porque nu, eu nasci nu, estou vestido, então fazer caso de quê? Isso foi quem tinha poder que criou isso pra gente. Põe um pedaço, é um põe mesmo. A igreja criou isso pra gente. Entende? Mas ela é rica até hoje. Os ricos não abrem mão. As cantoras que a gente tem, os cantores que a gente tem, quanto mais tem, mais eles querem. A gente que criou uma crença limitante de acreditar de que colocou água no feijão, pode chamar mais um. Porque onde come um, come dois. Mentira, come mal. Come mal. Mas essa crença está tão enraizada em nós que a gente não se dá conta de que os nossos adoecimentos é resultado de toda uma resistência nossa para sobreviver com esse pouco. E a gente ainda agradece a Deus, aos orixás e a quem mais tiver de agradecer, como se a gente tivesse muito bem. Não é à toa que a gente consegue perceber o trabalho de serviço público, como as pessoas em situação de vulnerabilidade levam para a gente presentes, levam coisas como se a gente estivesse fazendo um favor a elas. Eles não veem como sujeito de direito que o nosso papel como agente daquele CNPJ, porque eu, quando estou no serviço público, não sou o professor Anailton, eu sou o CNPJ daquela gestão, e aquela gestão, enquanto Estado, tem que garantir direitos. Então não precisa me fazer favor, porque eu não estou fazendo um favor a ninguém. Então, quando você me provoca perguntando desse adoecimento, a gente já vive adoecido, a gente não se dá conta de que esse adoecimento é oriundo dessa estrutura excludente 24 horas. Hoje você já tem uma galera psicóloga, que já vem estudando o impacto do racismo, que já vem entendendo que as demandas que chegam, né, para a análise é oriunda dessa estrutura racista. Então você já consegue ter psicólogos e psicólogas com a consciência racial. Inclusive, o Conselho de Psicologia tem documento, tem resolução, tem material voltado à questão ético-racial de gênero, porque compreende que não é a mesma coisa você olhar para um corpo, escutar um corpo dentro de uma perspectiva freudiana, lacaniana, e você ignorar que este corpo que vos fala, ele tem um gênero, ele tem uma idade, ele tem uma raça que o atravessa. Então a gente vive adoecido, sabe? A gente já vive adoecido. Eu não vou dizer que a gente é resistente, não, porque a gente resiste porque precisa sobreviver. Então há uma lei da própria sobrevivência que nos faz resistir o tempo todo, porque a gente quer viver. Porque quando a gente não quer viver, a gente perde a vontade, e aí você tem uma galera que tem alternativas para sair da vida.
que eu não vou estar trazendo essa alusão, fazer alusão a isso agora, mas existem formas da pessoa também se autopunir por uma culpa que não é sua, que é dessa estrutura. Mas o adoecimento já existe. Agora, a gente também aprendeu a lidar com isso, com a vida, com a festa, porque a vida também é festa, é alegria, é enfrentamento. A gente tem uma fé que nos leva a isso. De algum modo, mesmo essa fé colonizada e colonizadora cristã, ela muitas vezes faz com que esse ser humano que está sofrendo, que está doente, ele amenize a dor, porque ele vai ignorar a realidade, né? Talvez a gente com a consciência racial sofra e adoeça mais rápido do que minha mãe, né? Hoje minha mãe está com Alzheimer, mas minha mãe, antes de estar com Alzheimer, narrou situações que ela viveu que eu entendo hoje como racismo e que ela não via como racismo, porque ela na família era uma mulher de pele escura. Então, na família dela, minhas tias todas são de pele mais clara. Minha avó, embora tivesse uma pele, né, negra, mas uma pele mais clara, mas o meu avô, que foi o segundo pai, né, o segundo companheiro de minha avó, era um homem socialmente branco. Então, minhas tias saíram todas de pele mais clara. E minha mãe, neste lugar, de vez em quando narrava coisas que eu fazia leitura que era racismo. E que naquele momento eu já não podia mais conversar com ela sobre isso, porque não adiantaria. Ela não ia conseguir absorver naquele momento e ela sofreria muito mais. Então, a gente já vive isso, esse adoecimento. O que a gente precisa fazer é se cuidar cada vez mais. É tomar consciência, porque quanto mais consciência a gente tem de uma galera hoje preta que tem estudado e contado a história, mas a gente está incomodando a branquitude e os que estão dentro do processo da hegemonia de poder. E aí os outros vão sofrer muito mais, né? Porque se eu tenho essa consciência, eu me imponho. Eu até botei no meu Instagram essa semana que quando você tem um negro ou uma negra que se impõe, que não é subserviente, né? Que sabe se posicionar, é tirado, é arrogante, é metido, né? Tira onda. Mas quando é um outro sujeito, não, tem personalidade. É uma pessoa de personalidade. A gente nunca é de personalidade. A gente sempre é arrogante, é tirado. Chama nego boçal. Boçal, você é boçal. O outro, ele não. Aquele fulano tem caráter, tem personalidade. Firme. Ele é um cara firme, é uma mulher firme. Entende? Então, essa consciência racial, ela faz com que a gente, de fato, como eu disse, a gente sofra mais. Eu digo porque, às vezes, né, Ailton, Carlos, às vezes de vez em quando, eu me dou o direito, por exemplo, de não assistir algumas reportagens onde traz a questão racial da violência. Entende? Tem períodos ou semanas, tem dia que eu me dou conta de que eu não estou bem para suportar aquilo que vão fazer comigo. Porque como o racismo, dentro desse país perverso, ele vai considerar injúria racial, dizendo que o que Ailton sofreu foi só Ailton que sofreu, a gente sabe que não foi Ailton que sofreu, porque Ailton é mais uma vítima que, se o agressor não sofrer nenhuma punição, o próximo é Carlos, o próximo é Ailton. Então não é uma ação isolada, mas a estrutura racista branca, ela se fez no direito de dizer que é injúria racial. Para ser racismo, precisa afetar todo o coletivo. Entende? E aí, mas não, porque quando eu, com consciência, vejo aqueles meninos lá no mercado sendo preso e depois morto, aquilo me afetou. E naquela outra semana que eu vejo aquele outro senhor fazendo a mesma atitude, a mesma ação de entrar e roubar a carne, mas ninguém viu, só identificou depois pelas câmaras, aquilo me adoece, né? E aí teve dias que eu não quis assistir aquela reportagem, porque a maneira como o jornal denunciava o fato daquele homem branco que roubou carne, se ela tomar conhecimento, né? Não era a mesma leitura que os jornalistas faziam daquele mesmo fenômeno. Os dois roubaram, os dois furtaram, os dois entraram no mercado e tiraram aquela carne. Mas a leitura de um corpo e a leitura do outro era diferente. E aí, nesse momento,
eu disse, deixa eu me poupar. Então eu tenho feito esse movimento, sabe, Ailton? De vez em quando a gente está no mês também, quero aproveitar que a gente está no mês de janeiro, que é o mês da saúde mental, né? Então como é que você pode cuidar da sua saúde mental? Porque para a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é quando você percebe que você tem condição de manter as suas habilidades e competências diante do estresse do dia a dia. Então, toda vez que eu percebo que eu estou conseguindo dar conta da vida diária, né? Porque Clarice Lispector diz que só os idiotas riem da vida. Só os idiotas. Porque a vida é muito difícil. De qualquer pessoa. Mas de uma mulher, de um homem negro, é muito pior. Muito. E tem gente que tem uma vida muito pior do que a que eu tenho. Eu não posso. Mas não é uma questão de comparar quem sofre mais e quem sofre menos. Porque, como diz Caetano Veloso, cada um é que sabe a dor delícia de ser o que é. Mas naquilo que me compete, naquilo que me atravessa, há um sofrimento que me atravessa. Então, quando eu me percebo com as com minha estrutura mental, meu campo emocional não muito bem, essas reportagens, essas leituras, eu evito. Essas conversas eu evito para manter minha saúde mental. Entende? Porque a consciência racial, ela nos proporciona muito mais adoecimento do que talvez a minha mãe, que vai acreditar de que é isso mesmo, que a vida é assim, que Deus está provando a fé dela, né? Que é o orixá que está testando, que é o Senhor Jesus que está mostrando para cumprir a palavra. Então, você tem uma crença por meio da religião ou uma crença cultural que faz com que você amenize a sua dor e dê um outro sentido. Para nós que conseguimos fazer a leitura racial de gênero, a gente sabe que não é Deus. É o homem que é perverso, é o sistema que é perverso. Então, a gente acaba sofrendo muito mais, às vezes, do que essas pessoas. Então, no meio da saúde mental, o que eu oriento, sugiro é: ore para si, se cuide e, de vez em quando, não veja. É como diz minha avó, veja, mas não enxergue, né? Mire, mas não queira se prender àquilo e procure algo que vá te fazer estar bem. Porque viver não é uma tarefa fácil. Mas eu quero continuar vivendo e aprendendo, por isso eu estou fazendo medicina veterinária. Para saber o que está atrás dos bichos. Não, para saber o que está dos seres humanos ainda que cuidam de bichos. Pois é. Mais um bate-papo com o professor Anailton, legal. Professor Anailton, estamos chegando ao final, porque a gente tem correria. E porque também senão fica muito chato. No início a gente fazia longo, as pessoas não ficam muito tempo presas. Agora, se manda um áudio de 2 minutos, diz que é longo. Como é que manda um áudio desse para uma pessoa? Não podemos mais ouvir 2 minutos de prosa. Chegamos a esse nível de incapacidade de ouvir as pessoas, né? Mas eu quero aqui agradecer em nome do Instituto Reparação, mandar um abraço para Hamilton do Resinarte, que nos deu essa mesa de presente. Resinarte, Salvador. Hamilton está no Instagram, quem quiser vê-lo e ver as peças dele, um amigo que é nosso parceiro. E a gente estava naqueles túneis ali, que dado Brazzaville botou uns túneis pra gente. Aí ele disse, não, túnel não, que fica feio para vocês, entendeu? Que parece que vocês estão tomando cachaça. Aí ele deu essa mesa aqui. Mas Dado é um grande amigo. Que bom. Dado está nos ajudando aqui na Casa dos Artistas, que é esse estúdio maravilhoso. A gente saiu daquelas lives que você conheceu, participou. E agora estamos aqui no... Como é o nome? Repara Pode. Repara Pode. O podcast do Instituto Reparação. Pronto. No canal do YouTube, né? No canal do YouTube, temos na plataforma Spotify. Então o Instituto Reparação tá ficando metido, né? Tá chegando lá. Tá tirando onda. Tá boçal, né? Tá tirando onda. Pois é. Pedir a vocês para se inscreverem no canal do Instituto Reparação e quem puder também participar, entre em contato conosco, porque a gente vive de doações. Então, quem puder ajudar, os sócios pagam 30 conto, R$33 por mês. Né? Tem gente que paga 33, tem gente que dá 30, tem gente que não dá nada, tem gente que dá 50, mas está dando para a gente ir levando aqui, sem ficar preso a nenhum sistema, a nenhum esquema de roubalheira, de coisa errada, nada disso. Mantendo aqui o Instituto Reparação, agradecendo ao Carlos, passar para você encerrar esse bate-papo. Eu quero... Essa aula, né? Uma aula, né? Foi mesmo. Então é por isso que foi tão interessante, professor,
que a gente quer você aqui novamente. Que bom, é só chamar. Esperar um tempinho aí, a gente vai chamar novamente, Pronto, tá a gente certo? vai chamar E aí você vem agora só falar dos bichos. E dizer quantos donos de cachorro você curou. Sim, sim. É bom, Os essa cachorros. pegada. Ariano Isso, Suassuna, mas é isso. nosso grande Ariano Suassuna, né? Ele dizia, é um conservador, mas que tem umas tiradas boas. Ele diz assim, quem disse que cachorro gosta de osso? Dê filé pra eles que você vai ver uma coisa. Mas é. São as crenças. Pois é. Mas agradeço também a vocês a oportunidade, aos ouvintes, a quem vai estar acompanhando, assistindo. Um forte abraço, tudo de bom, muita paz, muita luz, caminho de prosperidade. A luta só continua. Axé. Amém, axé. E tamo juntos. Ai.